Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos iniciar o estudo do primeiro livro dos Reis. Vamos estudar os capítulos 1 a 4 desse livro. Já quero te convidar a dar aqui o like no vídeo, não se esquece no final de compartilhar, de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar o site pastoredilson.com, se associando ao Maximize e se tornando um parceiro desse projeto. Aqui nós estudaremos o início desse primeiro livro. Apesar de na Bíblia você encontrar dois livros, Primeiro Reis e Segundo Reis, você precisa entender que essa divisão aconteceu apenas na Septuaginta, que foi a primeira versão grega do Novo Testamento. Essa divisão não estava nos livros originais. Acredita-se que esse livro foi escrito próximo ou durante o cativeiro da Babilônia, por algum judeu que estava exilado naquela região, com o propósito de preservar a história dos reis, a história do povo de Israel, entre as próximas gerações que estavam vivendo longe da sua terra natal, longe de Jerusalém, longe da terra de Israel. Nós podemos dividir o primeiro livro dos reis, Primeiro Reis, em duas partes. Os capítulos 1 a 11 vão mostrar o auge de Israel, vão mostrar o momento do reinado de Salomão, e os capítulos 12 a 22, nós vamos ter os primeiros 80 anos dos reinos divididos, a divisão que aconteceu entre os reinos de Israel e de Judá, que a gente vai estar estudando nos próximos vídeos. Ao longo do livro, nós também vamos perceber como o povo cada vez mais se afastava da aliança com o seu Deus e como Deus cada vez mais enviava profetas para trazê-los de volta, e vamos destacar aqui, durante essa leitura, a vida de Elias e a vida de Eliseu. Nos capítulos 1 a 4, especificamente, nós vamos perceber a transição de uma nova era em Israel. Vemos Davi, no começo do livro, já envelhecido, que não estava percebendo a intenção maligna de Adonias, um dos seus filhos, de tomar o reinado de Israel à força. Nós vemos que Adonias foi movido de astúcia, foi movido de política, foi movido de sagacidade e começou, assim como seu irmão Absalão tinha feito, a fazer uma conspiração contra o seu pai. Ele agradou pessoas poderosas com presentes, com festas, começou a se cercar dessas pessoas para, de uma certa forma, se impor como rei sobre elas. A Bíblia mostra, ainda no primeiro capítulo, que mesmo na fase final da vida de Davi, ele ainda tinha pessoas leais, como o profeta Natã e muitos outros, que desmascararam essa fraude de Adonias e permitiram que Davi pudesse cumprir a sua intenção, a sua vontade original de levantar Salomão como um rei, como seu sucessor. O capítulo 1 e versículo 48 traz um versículo muito emblemático para essa transição, onde Davi diz: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono." Vale a pena, nesse momento, fazer um contraste com a vida de Saul. Enquanto Saul via o seu sucessor como uma ameaça, Davi entendia que ver em vida o seu sucessor era uma bênção. E você, como vê quando alguém que vai subir a liderança no seu lugar está sendo desenvolvido? Como uma ameaça ou como uma bênção de Deus para as próximas gerações? Vale lembrar também que do capítulo 2 em diante, nessa leitura, começamos a estudar os detalhes da vida e do reinado de Salomão. O capítulo 3 contém aquele famoso sonho, onde ele pede sabedoria a Deus. Ele pede a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, que é diferente da astúcia do mundo, não é um conjunto de artimanhas, não é um acúmulo de informações a respeito de alguma coisa específica. Salomão, é importante entendermos, não pediu para ser inteligente. Salomão pediu, como está em 1 Reis 3,9, um coração cheio de discernimento. Sabedoria bíblica é ver debaixo da perspectiva de Deus. Salomão queria ver, queria entender como Deus
entendia. Essa sabedoria significa conseguir ouvir o coração de Deus e aplicar a vontade dele nas questões práticas da vida. Essa sabedoria que Salomão pediu é fruto de um relacionamento pessoal com Deus, algo que ele aprendeu bem com o seu pai Davi, que considerava acima de todas as coisas a presença do Senhor. Enquanto a astúcia que nós vemos no começo em Adonias é, como diz a Bíblia, animal, terrena, diabólica, a sabedoria sempre vai manifestar integridade, criatividade e excelência para abençoar outras pessoas. O resultado dessa sabedoria vai ser sempre paz e prosperidade, como aconteceu com Salomão, de uma forma que nunca antes Israel tinha experimentado. Um homem com a sabedoria de Deus mudou uma nação inteira. Quanto mais nós podemos mudar a nossa geração hoje, se nos envolvermos com o Senhor e se buscarmos essa sabedoria que vem do alto e que é fruto de um relacionamento com Ele. A Bíblia mostra que Salomão desenvolveu a ciência, desenvolveu a sociedade daqueles dias e, como diz o capítulo 4, no versículo 32, escreveu cerca de 3.000 provérbios. E a partir de amanhã nós vamos começar a estudar alguns deles. Se prepare, porque no próximo vídeo nós estudaremos o livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 1 até o capítulo 3. Deixe aqui os seus comentários, suas dúvidas e até lá!